certo? Olá a todos e todas, eu sou o PED da disciplina e agora eu vou apresentar a minha exposição para a matéria. O meu objetivo com essa apresentação não é fazer uma explicação profunda de algum autor específico, de desenvolver a fundo o que esse autor pensa. Até porque, como minha apresentação vai estar vinculada com a aula de hobbies, isso seria um processo um tanto quanto repetitivo. Então, o meu objetivo com essa apresentação é fazer o processo mais ou menos que vocês vão ter que fazer nas provas da disciplina. Ou seja, por um lado, eu vou desenvolver um conceito do autor. Então, no caso de Hobbes, eu vou apresentar como que o autor parte do simples contato do homem com o seu exterior, como é que disso ele vai derivar toda a concepção de contrato entre os homens, e desse contrato, justamente como o André apresentou na aula, desse contrato é que surge o soberano, que surge todo esse poder soberano. E num segundo momento, eu vou apresentar um diálogo que surge em que Edmund Burke, um parlamentar inglês do século XVIII, atualmente conhecido como pai do conservadorismo, como é que Burke ele pega alguns argumentos contratualistas e ele nega-os profundamente. Então, Burke ele pega desses conceitos que eu vou apresentar, justamente por isso que eu não vou me aprofundar no conceito de soberania e todas as especificações da soberania para Hobbes, mas sim eu vou me aprofundar na sua concepção de estado natural, de direito natural, de lei natural, que são coisas distintas, porque é justamente esse ponto que Burke vai pegar e vai bater em cima, que ele vai rebater. E muita da base do conservadorismo, obviamente, principalmente do conservadorismo de Burke, advém dessas críticas, das críticas ao direito natural. E isso é muito refletido não só na obra do Burke, que ele desenvolve a crítica à Revolução Francesa, mas em pelo menos outras duas obras que ele já desenvolveu antes. Uma é um texto propriamente dito, um livro, e o outro é uma intervenção que ele preparou na Câmara dos Comuns, parlamento inglês. Mas enfim, isso fica para daqui a pouco. Então é justamente esse meu caminho. Eu vou desenvolver um conceito e eu vou apresentar, no segundo momento, como é que um outro autor pega esse conceito, bate nele e desenvolve muito do seu pensamento com base nessa crítica a esse primeiro conceito desenvolvido. Então, vamos lá. Hobbes, aliás, antes de mais nada, é importante que vocês já tenham visto a aula que o Kaiser já apresentou, que já está disponível no YouTube, porque ela vai não só passar por toda essa parte de direito natural, de contrato, mas ela vai se estender a toda a discussão da soberania, de como o soberano deve agir, enfim. Justamente a parte que vocês leram para essa aula. Então vamos lá. Para o Hobbes, os homens, toda a relação que os homens têm com o exterior, toda a sua percepção,
se dá de maneira material. Então, toda a relação do homem é uma relação necessariamente material. É uma relação que se dá mediante as suas percepções de mundo, aos sentimentos que o homem tem em relação ao mundo. Então, é um processo que vem e volta. O mundo interfere no homem, o homem percebe essa interferência, essa sua relação com o mundo, e dessa interferência ele tem sentimentos. Ele desenvolve sentimentos quanto a essa relação com o mundo. Aqui, Hobbes ele vai implicar duas ideias. Primeiro, não existe um livre-arbítrio no sentido tradicional do termo, dado que, claro, o homem ele está sempre interagindo com o material, ele é de certa forma determinado por aquilo. Ele não vai simplesmente agir livremente, mas senão de maneira condicionada às suas relações materiais. Segundo, não só o livre-arbítrio é um absurdo para Hobbes, como toda uma ética realista também é algo inexistente, dado justamente pelo mesmo motivo. As suas interações estão sempre vinculadas aos meios materiais. Então, o desenvolvimento da mente dos homens, todo o processo de formação está ligado com essa relação material. Então, quaisquer concepções de bom, concepções de mal, são apenas projeções racionais que o homem vai desenvolver com esse contato material, com o exterior. Então, ok. Dado esse contato, é importante colocar que o homem ele tem, enquanto direito de natureza, toda a liberdade de usar seu próprio poder para fazer o que ele quiser. E, em última instância, como o homem é um ser racional, o que ele quer é preservar a sua própria natureza. E ele vai fazer isso utilizando os seus juízos, a sua racionalidade, para que as suas ações tendam sempre a um processo de conservação, a um processo de autopreservação. Então, dado que, para o Hobbes, os homens são intrinsecamente racionais, eles vão querer ao máximo as coisas boas e ao mínimo as coisas ruins. Então, eles são movidos no sentido de autopreservação, e esse é justamente o seu direito por natureza, no seu estado de natureza, que é esse estado pré-social. E nesse estado de natureza, todos têm o direito de se autoconservar. E o que designa o que é autoconservação, qual ação promove a autoconservação, é algo completamente abstrato. Então, em última instância, qualquer coisa pode promover a autoconservação. Uma coisa para uma coisa para outra, uma terceira coisa para uma terceira pessoa. Ou seja, tudo. Então, quaisquer ações, nesse sentido abstrato, vão ou podem rumar a um sentido racional de autopreservação que é determinado pelo próprio juízo do homem nessa relação material com o exterior. Então, ok. O homem ele tem todo esse direito a tudo e ele vai tender à autopreservação, aproximar o que é bom e afastar o que é ruim. Até aí, tudo bem, nenhum problema. O problema é quando o homem ele entra em contato com
algum outro homem. Dado que para o Hobbes todos os homens eles são igualmente capazes de subjugar um ao outro, de obter alguma coisa, de perder alguma coisa, todos os homens eles estão no mesmo nível, no mesmo patamar de igualdade. No momento que um subjuga um pela força, outro subjuga o outro pelos números, e assim uma variedade infinita de possibilidades, se chega no estado natural, obviamente, no estado de natureza, de igualdade entre os homens. Então, todos os homens, eles têm a esperança, dada essa igualdade, de obter as coisas. E todos têm essa mesma esperança de obter as coisas boas e afastar as coisas ruins. E aqui que se dá o conflito. Se em algum momento, nesse estado de natureza, dois homens diferentes quiserem a mesma coisa e essa coisa não puder ser compartilhada, surge um conflito. Então, ao mesmo tempo que eu quero algo bom, a outra pessoa quer aquela coisa e no juízo dela ela também considera aquilo bom, ao afastar o que eu considero bom de mim, é uma ação ruim. É um processo que o meu juízo determinou como algo ruim a mim. Então, aqui está surgindo um conflito. Esses dois homens, eles vão se tornar inimigos. Eles vão ter um conflito entre eles pela essa incapacidade material de quererem, nesse exemplo, ambos uma coisa que não pode ser compartilhada. Nesse sentido, nessa necessidade de autoconservação que eu já comentei, para manter essa autoconservação, faz todo sentido, é completamente razoável você subjugar o seu inimigo, visto que ele quer tirar as coisas boas de você e afastar as coisas ruins. Então é completamente razoável, ainda no estado de natureza para o Hobbes, você subjugar pela força ou pela astúcia todos os homens ao seu redor pelo máximo de tempo que você conseguir, enquanto for necessário. É completamente razoável, é completamente racional, visto que todos ali são seus inimigos, visto que todos querem afastar coisas boas de você e te aproximar das coisas ruins, é completamente razoável essa subjugação. Então, aqui surge todo um processo de competição entre os homens. Surge um ponto-chave para o Hobbes, que é o estado de guerra de todos contra todos. Que é um estado que não existe a concepção de justo, a concepção de justo e injusto. Não existe a concepção de propriedade, não existe a concepção de domínio, não existe nenhuma distinção propriamente dita do que é meu e do que é teu. O homem, ele só tem aquilo que ele é capaz de conseguir e apenas enquanto ele conseguir, enquanto ele puder conservar aquilo. No momento que algum outro homem subjugá-lo e tomar aquilo dele, é isso, ele acabou. Não foi uma ação injusta, não foi uma ação justa, não há nada que determine aquilo, e pela força o homem tomou aquilo. E esse é um processo natural, esse é o estado natural do homem, é um conflito de todos contra todos, é um estado de guerra de todos contra todos. Mas, novamente, e aqui é importantíssimo ressaltar isso, o Hobbes vai colocar que o homem é um ser racional, intrinsecamente racional. Todo o seu conflito advém de um processo racional
de querer aproximar as coisas boas e afastar as coisas ruins, de competição entre inimigos. É tudo um processo racional. Nessa mesma chave de racionalidade, o medo desse constante processo tenso de competição constante dos homens vai tender a buscar a paz. Então, justamente, o estado de natureza não é um estado que se mantém para sempre, mas é um estado que vai tentar se transformar. É um estado que vai buscar a paz, que vai buscar realizar os desejos das coisas necessárias para o conforto do homem. E a razão, nesse sentido, vai colocar que todo o processo de autoconservação vai tender a um caminho de querer a paz, justamente. Porque, obviamente, o estado primeiro desse processo de natureza é querer um bem-estar. Se, ao buscar esse bem-estar, eu estou entrando em um estado de conflito, eu estou criando inimigos, eu estou numa tensão constante de ser subjugado por meus inimigos e de necessidade de subjugar a todos, é completamente razoável e racional que se busquem formas de desenvolver a paz, formas que desenvolvam um acordo mútuo entre os homens que gere a paz entre eles, que quebre esse estado constante de tensão. E essas normas que os homens vão determinar em caminho da paz é o que o Hobbes vai chamar de leis de natureza. Então aqui é bem importante fazer a distinção do que é direito de natureza e do que são as leis de natureza. Para continuar aqui a explicação. Direito de natureza, para o Hobbes, eu vou fazer uma citação, acho que fica mais claro. O direito de natureza, a que os autores geralmente chamam de jus naturale, é a liberdade que cada homem possui de usar seu próprio poder da maneira que quiser para a preservação da sua própria natureza, ou seja, da sua vida. E, consequentemente, de fazer tudo aquilo que o próprio julgamento e razão lhe indiquem como meios mais adequados a esse fim. Justamente o fim da autoconservação e da manutenção da vida, de garantir a sua própria natureza. Uma outra citação. Uma lei de natureza, lex naturalis, é um preceito ou regra geral, estabelecido pela razão, mediante o qual se proíbe a um homem fazer tudo o que possa destruir a sua vida ou privá-lo dos meios necessários para se preservar, ou omitir aquilo que pense melhor contribuir para a preservar. Então, mais uma vez, o direito natural é a capacidade de fazer qualquer coisa, de ter a liberdade para fazer qualquer coisa, ou justamente a liberdade de omitir-se a fazer algo. Você tem essa possibilidade ou não. Por outro lado, a lei de natureza é algo que vai te determinar a fazer ou a omitir fazer alguma coisa. E esse processo de criação de leis naturais que vão caminhar para a paz é, mais uma vez, um processo completamente racional. E aqui é que o Hobbes ele vai desenvolver o contrato entre os homens no seu estado de natureza. O contrato que ele vai desenvolver é uma transferência mútua que os homens fazem dos seus direitos. O contrato é a estabilização dessas leis naturais em que cada homem abre parte da própria abre mão da própria liberdade para garantir a paz.
Obviamente que ele não abre mão de toda a sua liberdade, de todos os seus direitos, mas de parte desses para que a paz seja garantida. E, mais uma vez, é um processo racional. Um processo, teoricamente, pensado, com uma lógica intrínseca por trás. É uma resignação de direitos entre as partes que vai gerar um vínculo entre elas. Um vínculo não mais natural, mas um vínculo, pode-se dizer, artificial. Um vínculo que não recebe sua força da natureza, como era essa constante tensão anterior, mas é um vínculo que ganha sua força do medo que os homens têm das consequências de romperem esse contrato. Ou seja, de voltar a esse estado anterior de tensão. Ou, já estabelecido o contrato, de serem subjugados e punidos pelo soberano. Já chegou nessa parte. Da lei que vai construir esse contrato, essa lei natural, vão advir algumas outras leis. Por exemplo, a de que as partes cumpram com os pactos, de que é necessário que as partes cumpram com esse pacto, justamente senão ele se torna um pacto vazio, se ele se torna apenas palavras ao ar. E aqui que vai nascer toda uma concepção de justiça e de injustiça, em que a justiça é o cumprimento do pacto celebrado entre os homens, e a injustiça é o não cumprimento desse pacto. Mas ok, um homem fez uma ação fez o contrato, ele rompe com o contrato, e daí? Então, você precisa de alguma maneira para garantir esse pacto, para garantir que as ações injustas sejam punidas, que as ações justas sejam mantidas, que o pacto se mantenha, que o contrato seja forte e bem estabelecido. E aqui o Hobbes vai colocar a necessidade de um poder coercitivo, um poder que gere terror, que castigue a injustiça, que castigue o não cumprimento do pacto, justamente. E quem vai ter esse poder é justamente a República. Vide a própria imagem do Leviatã, que carrega uma espada em sua mão, que é essa espada apta a punir e a ter esse poder coercitivo em cima das partes, garantindo o cumprimento do pacto, do contrato social. Até, em algum sentido, todo o desenvolvimento desse soberano, que pode ser um homem, pode ser uma assembleia, enfim, é uma teoria que depois foi muito apropriada no sentido de responder a um problema de representação do povo, de consentimento do povo para um soberano, para um homem, uma assembleia, enfim, para que esse soberano tome as suas decisões. Então, o soberano, ele não só tem essa função de garantir o cumprimento do pacto, como ele tem a função de representação do povo, de garantir a vida, de garantir as coisas necessárias à vida e tudo que o povo precisar, teoricamente, advém desse soberano que surge na formação desse contrato. Então, ok. Aqui já está estabelecido como é que o Hobbes parte do contato do homem com o exterior, o contato material com o mundo, como daqui ele vai derivar todo um caminho para a formação do contrato entre os homens e o surgimento de um soberano representativo, um soberano apto a punir os homens
e tudo mais. Trazendo agora Burke, como já disse, um parlamentar inglês do final do século XVIII, que está muito mais vinculado à Revolução Francesa, o Burke ele vai utilizar muito do que os contratualistas desenvolveram, mas ele vai utilizar de maneira crítica. Ele vai bater em muitas coisas que são base para o desenvolvimento contratualista. Então, para o Burke, não tem como a moralidade, a base de toda a moralidade dos homens, estar vinculada na razão, em um processo racional, um processo pensado. Mas é uma moralidade que advém de toda uma formação histórica. Ou seja, é toda uma imaginação diferente, uma imaginação dos diferentes povos que foi se construindo historicamente até o momento atual do autor, em que ela estava num estado determinado historicamente. Ela não é um processo completamente racional e pensado e travado, mas é um processo flexível e que se molda durante todo o desenvolvimento, toda a imaginação histórica dos povos. Pro Burke, toda a teoria de contrato ela tem esse problema de se desenvolver com uma justificativa racional da autoridade política. É esse consentimento do povo a se submeter às suas obrigações como um processo racional e pensado. É justamente isso que o Burke ele vai criticar. Pro Burke, todo esse estado de natureza ele é caracterizado por entender o homem como um ser não racional. Ou seja, todo o contato do homem com outro homem para essa natureza, esse estado de natureza que os contratualistas vão defender, é um contato inconveniente, é um contato não mais que necessário que todos os corpos políticos vão nascer apenas com uma função utilitária de regulação dos vínculos entre os homens. O homem não é um ser social, mas é um ser que apenas precisa da formação social para que não tenha um conflito constante com os outros homens. E o Burke ele vai criticar muito isso. Em uma obra do Burke de 1756, chamado A Vindication on Natural Society, ele vai desenvolver uma sátira a Lord Bolingbroke, que era um autor da época, que se alimentava muito nas bases contratualistas. Nessa sátira, ele vai colocar aqui que todos os contratualistas eles negam tudo que não é racional. Ou seja, nega toda a validade de todos os processos que não advenham da razão. E aqui mesmo ele vai colocar que essa racionalidade apresentada pelos contratualistas, ela vai negar a própria religião. A religião vai parecer como algo estranho à natureza humana, essa natureza dita racional e extremamente pensada e construída, ela vai ser algo estranho com a própria religião. Ainda na sátira, a religião ela vai aparecer como um male da sociedade, um elemento irracional que rompe a sociedade, que afasta o homem naturalmente racional
do seu estado natural e vai trazê-lo para um estado artificial. Vai afundar ele nesse processo artificial, vai cegá-lo, vai prendê-lo e vai mantê-lo ali. Essa é a função na sátira do Burke que a religião vai ter para com esse homem racional e natural que aparece no estado de natureza. Então, agora já saindo dessa sátira, para o Burke, não tem como considerar a origem de um governo como algo não histórico. Mesmo que toda a hipótese do Hobbes, de estado de natureza, de direito natural, de lei natural, de contrato, seja, obviamente, algo hipotético, algo ahistórico, para o Burke isso sequer faz sentido. Como é que você vai considerar um processo de formação que não seja histórico? Como é que você vai desconsiderar a história no processo da formação do governo, processo de formação política? E quando você está considerando esses elementos naturais, você está considerando o estado de natureza, o direito natural, para explicar a origem da sociedade, você está excluindo, para o Burke, todos os elementos históricos que fazem parte dessa formação. Você está excluindo todo o desenvolvimento que se dá ao longo do tempo e que fomenta as bases que constituem a sociedade moderna da época, claro. Você apenas ignora essa história e considera um processo completamente racional para essa formação. Então, a sociedade, para o Burke, ela se desenvolve ao longo do tempo. Ela é regulada e adaptada por todos os elementos de sobrevivência que permaneceram com o tempo. Ou seja, não tem como pensar a formação da sociedade como um processo claro à razão, um processo inteiramente racional de construção de um contrato para impedir conflitos. Não, isso não faz o menor sentido. Todo o processo de formação social é um fruto de todo um desenvolvimento histórico. Não existe, na teoria do Burke, um salto do estado de natureza para um estado político. Um salto do momento que o homem era completamente racional e estava tudo bem, para um segundo momento que ele abre mãos de direitos e assim se forma a origem da sociedade. Não, isso não faz o menor sentido para o Burke. É todo um processo justamente, um desenvolvimento. E em 1782, Burke vai apresentar mais uma vez a sua crítica ao direito natural, que eu já tinha comentado antes, que era uma resposta a William Pitt, que também membro da Câmara dos Comuns. Ele propunha uma maior divisão das cadeiras na Câmara para que houvesse uma maior representação do povo na Câmara dos Comuns. E o Burke ele vai bater contra isso. No caso, não é que ele nega a possibilidade de mudanças, mas ele vai defender que essas mudanças elas devem manter-se em trilho a não ferir a essência da Constituição inglesa. Ou seja, para o Burke, para o pensamento do Burke, a possibilidade de mudança existe. Ela é justamente parte desse desenvolvimento histórico. Mas não tem como você simplesmente ignorar a história e fazer algo completamente novo, desvinculado desse processo. Você muda, sim, mas você não ignora todo o passado e tudo que chegou para aquele momento de mudança. Nessa apresentação que ele faz
ante a proposta de William Pitt, toda a sua crítica está em volta do que ele vai chamar de personal representation, que vai considerar que cada indivíduo seria dotado de direitos naturais de representação, justamente por ser portadores de direitos naturais. E, mais uma vez, como já é apresentado, não faz sentido para o Burke você derivar de algo ahistórico um direito no momento atual. Para o Burke, a história se desenvolveu de uma maneira em que poucos comandassem muitos. Então, justamente, não faz sentido você derivar algum direito de um estado pré-histórico, pré-político, nesse sentido, de desenvolvimento histórico, para uma nova ordem política, para uma mudança na Câmara dos Comuns. Para o Burke, a Câmara dos Comuns ela era uma associação de nobres, do povo e dos burgueses. E ela chegou nesse estado, nessa junção desses três, justamente por seu desenvolvimento histórico. Ele bate muito nessa tecla. É uma tecla bem importante para entender o pensamento conservador. E aqui tem um ponto bem interessante de diferença entre o Hobbes e o Burke, que, como eu já disse, o Hobbes entende o homem muito como racional. O homem, ele pensa racionalmente, ele age racionalmente. Para o Burke, tanto o indivíduo quanto a multidão são tolos. Eles agem de maneira tola, eles não são aptos simplesmente de maneira vazia a serem racionais e sábios. A única maneira do homem agir sabiamente, para o Burke, é se ele considerar, mais uma vez, todo o desenvolvimento histórico e a formação da sociedade. E aqui está. Todos os homens, eles já nascem em uma sociedade historicamente desenvolvida, com leis, com regras, e essas leis e regras já desenvolvidas por instituições artificiais, entre aspas, ou seja, que não estariam nesse estado de natureza. E no momento que alguém propuser derivar direitos a um indivíduo com base nesse direito natural, é nesse momento que você está oferecendo um real risco aos direitos civis que já foram garantidos. O governo, para o Burke, não é feito em virtude de direitos naturais, mas dessa força que transcende a capacidade individual dos homens, que se estende ao longo de todas as gerações, que garante um vínculo histórico entre eles, que garante uma liberdade dos homens que é assegurada por um longo período, que é refletida em uma tradição de uma nação, que é expressa pelos costumes e garantida justamente pelo tempo e pela história. Então aqui para o Burke, ele vai dizer, se existe algum contrato entre os homens, não é esse contrato social no estado de natureza, mas é um contrato histórico entre os homens, os vivos e os que estão para nascer. E disso ele vai derivar o que ele chama de Nature of Things, que é esse processo histórico, esse desenvolvimento histórico das coisas. Com base no Nature of Things, em que ele vai fazer muita da sua crítica à Revolução Francesa, que para o Burke ela vai ignorar a Nature of Things, vai ignorar esse processo, que vai quebrar com todo esse desenvolvimento e que vai tentar ressurgir com algo novo, algo que se diz racional, que se diz
libertado desse processo histórico que até então tinha culminado a monarquia francesa. E para o Burke, como está se quebrando a nature of things, o processo histórico das coisas, você está caminhando para o fracasso. Não tem como algo que ignore o desenvolvimento histórico das coisas funcionar. Não tem como aquilo dar certo. Então, é nesse ponto, nessa chave da nature of things, desse desenvolvimento histórico, que não pode ser ligado a um direito natural, a um estado de natureza, inclusive leis não podem advir desse estado de natureza, é desse nature of things que o Burke utiliza para bater na Revolução Francesa em sua Reflection on the Revolution in France. Acho que é isso. Muito obrigado.